então, Gênesis capítulo 12, gostaria que nós lêssemos versículo 2, 1 e 2, versos 12, capítulo 12, versos 1 e 2. Leiamos juntos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Nós pedimos isso devido à nossa pequenez, às nossas limitações. Pedimos-te, Deus, que teu Santo Espírito venha nos iluminar, sobretudo a mente, Deus, para que assim tenhamos reais condições, reais possibilidades de entender a tua palavra, compreendê-la e, sobretudo, vivê-la. Que assim seja no nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra objetiva aqui de Deus para Abraão é: se tu uma bênção. E é sobre essa expressão que eu gostaria de trabalhar com essa expressão, e a partir dela eu gostaria de trabalhar nessa manhã. Mas inicialmente aqui eu quero lembrar algo que nós já fizemos referência nos domingos anteriores. Existem três grupos entre aqueles que convivem dentro da sociedade. O primeiro grupo é aqueles que não sabem, via de regra, o que está acontecendo à sua volta, e faço referência aqui sobretudo às questões de cunho administrativo público. Há, por outro lado, aqueles que sabem algo a respeito e acompanham o que está acontecendo, mas de longe. E o terceiro grupo são aqueles que fazem as coisas acontecerem, causam mudança em torno da sua realidade. Neste caso, meus irmãos, eu quero lembrar aqui que Deus, a bem da verdade, nunca chama alguém para ficar alienado. Deus não nos chama com esse objetivo e nem para isso. Deus também não nos chama apenas para ficar assistindo aquilo que está em torno de nós. Deus nos chama para fazer história, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor conhecimento daqueles que estão mais ou menos longe de nós. Mas Deus não nos chama para alienação ou apenas para assistir. Deus nos chama para fazer algo. Fazer algo dentro da nossa história que vai atingir outros, que vai ter implicação na vida de outras pessoas. Afinal de contas, você se lembra de um texto clássico das Escrituras Sagradas, que a igreja deve ser sal e deve ser luz. Portanto, não dá para se passar desapercebido pelo contato com o sal. Não dá para passar desapercebido com o contato com a escuridão quando se é luz. Não dá. Você e eu, a partir dos princípios bíblicos, a partir daquilo que Deus insta no nosso coração, sugere para a nossa vida cotidiana, a partir disso, é preciso lembrar que eu e você não podemos e nem devemos passar desapercebidos, como crentes em Jesus Cristo que somos, como gente alcançada pela graça salvadora. Afinal de contas, meus irmãos, nós fomos chamados a rigor para construirmos uma história que seja justa, uma história que se alinhe aos projetos de Deus, uma história que definitivamente faça diferença. E faça diferença onde nós vivemos, onde nós convivemos. Ou seja, dentro da família, mas fora dela também. Fazer diferença na vida daqueles com quem convivemos. Ou seja, dentro do contexto dos nossos familiares, mas fora desse contexto também. Abraão, ele foi chamado por Deus. E a expressão que eu fiz referência há pouco aqui, que serve para o nosso destaque, é bênção. Abraão foi chamado para ser bênção. E isso foi uma ordem divina
dada a ele. Uma ordem. Não era uma opção. Não era algo que ele deveria ouvir e pensar se faria ou não, se seria ou não. Foi uma ordem. Abraão ouve o chamado, imediatamente ele atende àquilo que Deus falava com ele. No mesmo capítulo aí de Gênesis 12, versículo 4, nós temos lá o seguinte: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão ouve o que Deus tem a dizer, ouve o que Deus está dizendo a ele e obedece. Qual era a ordem? Seja a bênção. Seja a bênção. Abraão ouviu, obedece, e o que acontece depois? Ele se torna uma bênção. E ainda hoje, meus irmãos, esse é o objetivo para o qual as pessoas são chamadas por Deus. São chamadas para serem bênção. Eu queria que você ficasse atento a isso, porque é para isso que você foi chamado. Não foi apenas Abraão. Você também. E eu quero que você não se esqueça disso. Não é possível ser bênção permanecendo alienado ou apenas assistindo ao culto que está em torno de você. Não é possível ser bênção assim. E a partir desse cenário, considerando essa realidade, de maneira mais detalhada, nós vamos entender essa expressão. Vamos tentar entender essa expressão, se tu uma bênção, seja uma bênção, a partir de 3 perguntas que serão levantadas aqui. E a primeira pergunta é: o que é que significa ser bênção? O que significa isso? Bom, antes de qualquer coisa aqui, ou antes de dizer o que significa, o meu desafio aqui, o nosso desafio é tentar entender o que ela não significa. O que é não ser bênção? 2 coisas. Primeira delas, ser bênção não significa proporcionar alegria o tempo todo. Ser bênção não é isso. É comum se pensar que ser uma pessoa abençoada, ou ser bênção na vida de outras pessoas, ser alguém assim, é sempre ser alguém feliz, contente com tudo, absolutamente risonho com tudo aquilo que ocorre à sua volta, feliz. Ser feliz e proporcionar felicidade a todos que estão em torno de si. No entanto, Deus não promete isso, definitivamente não. A palavra de Deus, nós temos lembrado isso aqui vez ou outra, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem dele, mas necessariamente essa alegria, esse prazer, esse contentamento, essa felicidade necessariamente não está em nós. É por isso que nós precisamos dela, que é extra nós, que está fora de nós, para nos fortificar, para nos animar. Não fosse essa alegria do Senhor que se insere na nossa realidade, muitas vezes tristonha, decepcionada, nós não teríamos condições de caminhar como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Por isso que um texto diz: a alegria do Senhor que está nele, que vem dele, é a nossa força. Mas Deus nunca prometeu que seríamos homens e mulheres felizes, minuto a minuto. Definitivamente não. Nem para Abraão, quando o chamou, não foi assim que Deus prometeu. E nem para qualquer outra pessoa. Deus não disse a Abraão: olha, eu estou te chamando, estou dizendo que você deve ser uma bênção, e você vai ser uma bênção, sendo feliz, alegre, em todos os momentos da sua vida, de agora em diante. É assim que você vai expressar o fato de você ser uma bênção. Deus não disse isso, Abraão. Observe aqui 2 exemplos. O primeiro deles é o próprio Abraão. O primeiro exemplo que eu trago aqui de personagens bíblicos. Abraão tem um momento, entre outros, mas eu destaco aqui o mais clássico de todos.
quando ele precisa obedecer a Deus, você vai se lembrar disso, porque isso parte da consciência de obediência dele ao Senhor. Ele tem um momento dificílimo quando ele precisa obedecer a Deus na entrega do seu filho Isaque, para ser entregue no altar de Deus, colocado ali. Agora observe, será que o sorriso dos lábios de Abraão era uma realidade naquele instante? O coração de Abraão estava feliz por ter que matar o seu filho, segundo a ordem de Deus, o que não ocorre depois, conforme a história bíblica. Mas essa era a ordem do Senhor: você vai sacrificar o seu filho. Abraão estava feliz com isso? Evidentemente que não. Óbvio que não. Você encontra essa história lá em Gênesis capítulo 22, mas vamos um pouco à frente. Em Gênesis capítulo 47, você tem Jacó, neto de Abraão, duas gerações depois, e Jacó experimenta imensas dificuldades ao longo da sua vida, chegando mesmo a ter uma luta contra Deus ali no Vale de Jaboque. Mas no final da sua vida, diante da história que se desenrolou ao longo dos anos, em Gênesis 47, versículo 9, Jacó diz o seguinte: os meus anos foram poucos e maus, e não foram como dos meus pais. Agora olhe para mim, esses homens não foram uma vez? Abraão e Jacó? É claro que sim. Agora veja, ser bênção não significa estar alegre e feliz o tempo todo. No entanto, esses homens, meus irmãos, Abraão e Jacó, foram abençoados e foram bênçãos, e até hoje continuam a ser bênção para milhares de pessoas, assim como para mim e para você. Mas outra coisa, ser bênção não significa não apenas não estar feliz todo o tempo, mas ser bênção também não significa a ausência de sofrimento ou capacidade, condição de impedi-lo. Ser bênção não significa isso. Mesmo depois do chamado, diante da promessa de ser pai de numerosa nação, Abraão e Sara enfrentam inúmeros problemas. Com o seu sobrinho Ló, lá em Gênesis capítulo 14, vocês possivelmente se lembram dessa história. Com Agar, lá em Gênesis capítulo 16. Questões, para ficar apenas nisso momentaneamente, questões duríssimas do ponto de vista familiar. Um com um sobrinho, outro com uma esposa que Abraão toma até por autorização de Sara, mas que vai gerar problemas terríveis no relacionamento desse casal posteriormente. Problemas, meus irmãos, sofrimentos, a despeito da ordem divina, ser tu uma bênção. Mas vamos mais alguns exemplos aqui. Paulo também foi muito abençoado e abençoador. Entretanto, em 2 Coríntios capítulo 11, revela-se aí situações de alto grau de sofrimento na história desse homem. Prisão, açoites, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, fome e sede, frio e nudez. Além, ele diz lá no capítulo 11, além da própria preocupação terrível que ele tinha em seu coração com as igrejas que ele tinha que administrar. Eliseu, o profeta Eliseu, lá no Velho Testamento, mesmo sendo servo fiel, por meio de quem Deus fez extraordinários milagres, morre de uma doença física, de uma enfermidade. O rei Asa, que promove reformas religiosas profundas, extremamente benéficas para o povo, a partir inclusive da sua própria casa, morre também com uma enfermidade, no caso dele, nos pés. 1 Reis capítulo 15. Timóteo, um problema sério no estômago. Você tem a recomendação de Paulo ali para que ele cuidasse disso. 1 Timóteo capítulo 5. E eu termino aqui com Jó, um personagem que estudamos há algum tempo atrás. Um homem que, apesar de ser reto, íntegro, temente a Deus,
sofre de maneira absurda em suas emoções, sofre na sua alma, sofre do ponto de vista físico. São exemplos, meus irmãos, de homens, de pessoas de Deus como eu e você, que apesar de terem sido bênçãos e chamados para isso, viveram momentos difíceis e não andaram por aí distribuindo sorrisos e uma alegria que por vezes nos nossos dias é sabido que não passa de algo não verdadeiro, irreal. Mas o que ser bênção significa, meus irmãos? 3 coisas, e eu destaco elas aqui. Ser bênção significa, em primeiro lugar, ser modelo, ser exemplo de uma outra pessoa, servir de referência para alguém, ou quem sabe para um número maior daqueles que estão em torno de nós. Então, a primeira maneira, a primeira forma de se colocar como bênção e se viver a experiência de ser bênção na vida de uma outra pessoa é sendo para essa outra pessoa referência, exemplo, modelo. Modelo de vida de oração, modelo de preocupação correta, saudável com o estudo das Escrituras Sagradas. Mas vamos além. Modelo de vida moral, modelo de caráter, modelo de relacionamento saudável com outras pessoas, modelo para tentarmos compreender com mais detalhes isso ainda, modelo na maneira de se vestir, modelo no cuidado com a alimentação, modelo no uso dos bens materiais e da administração financeira, modelo no cuidado com a sua própria casa e com os seus familiares, modelo no jeito de falar, com a linguagem, vocabulário, assuntos que se expressam, e etc. A lista aqui possivelmente iria longe, meus irmãos, mas o fato é que ser bênção é servir de exemplo e modelo para aquilo ou para aqueles que estão à sua volta. Modelo para a família, modelo para os crentes mais novos, modelo para os amigos, modelo. Ser bênção, em primeiro lugar, é ser modelo. Em segundo lugar, ser bênção é ser um intercessor. Aquele que se coloca na brecha, que se coloca entre um e outro, na intercessão. Em Êxodo, capítulo 17, você vai ter Moisés intercedendo pelo povo contra inimigos que se colocavam naquele instante, especificamente aqui contra os amalequitas. Moisés se coloca ali como um intercessor, e Moisés é uma grande bênção. Ser bênção é ser intercessor pela igreja, pelos irmãos, pela liderança eclesiástica, pela liderança pública, intercessor. Em Gênesis capítulo 18, meus irmãos, nós temos Abraão intercedendo pelos justos, ali em Sodoma e em Gomorra. Lembram-se desse episódio? Certamente se lembram. Veja então, você quer ser uma bênção, seja um intercessor diante de Deus, por aqueles que necessitam e precisam. E terceira coisa, meus irmãos, o que significa ser bênção, além de ser modelo, de ser um intercessor, é ser alguém encorajador, estimulador, incentivador. Queremos ser bênção, precisamos ser bênção. Deus quer que sejamos, precisamos ser homens e mulheres assim. No Salmo 27, versículo 14, meus irmãos, nós temos lá as seguintes palavras. Ouçam: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, tem bom ânimo, fortifique-se. Quem está falando isso? Davi.
E quando você lê o Salmo 27, Salmo esse que eu quero convidar você a ir lá comigo, temos aí em alguns versículos aquilo que era a própria experiência dele. Salmo 27. No verso 2, Davi diz o seguinte: quando malfeitores me sobrevieram para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Versículo 5a, o início do versículo 5: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No versículo 10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha um instantinho para mim. Davi está olhando para si, para aquilo que ele viveu, para aquilo que foi a sua experiência pessoal com o Senhor. Ele sabe quem Deus é, ele sabe aquilo que Deus pode fazer. E aí, diante de eventuais necessidades daqueles que estão à sua volta, Davi diz: olha, essa foi a minha experiência e eu sei que isso pode e deverá ser a mesma realidade na sua vida. Não é uma experiência qualquer, é aquilo que Deus fez na vida dele. E isso aqui serve de padrão para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E dessa forma, Davi encoraja, incentiva, estimula aqueles que estão à sua volta. E faz isso, dizendo em outras palavras: permaneçam firmes na fé. Não desistam da vontade de Deus. Se mantenham firmes em seus objetivos, de beneficiarem, de auxiliarem, de ajudarem outros. Mantenham-se firmes nisso. Ser bênção, meus irmãos, é incentivar outras pessoas a se manterem animados, a se manterem fortalecidos no Senhor, a perseverarem nas promessas divinas, por um motivo apenas: porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Ser bênção, meus irmãos, portanto, significa, antes de tudo, ser modelo. Mas também ser bênção significa interceder pelas necessidades daqueles que estão em volta de si. Ser bênção significa ser um estimulador, um ajudador, um incentivador, aquele que vai pegar nas mãos de alguém e ajudá-lo a levantar. O que esse chamado envolve? Porque ser bênção é um chamado. Se tornar uma bênção é consequência de ter sido chamado por Deus. O que esse chamado envolve? 3 coisas. Primeiro, envolve confiança no Senhor, fé. Somente pela fé, isto é, pela certeza que foi chamado por Deus, é que se tem condições de ser bênção. Todos nós, sem entrar no tema propriamente dito, no assunto propriamente dito, mas todos nós fomos chamados de maneira especial para alguma coisa. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, e na medida que nós compreendemos, entendemos, descobrimos quais são esses dons, esses talentos que Deus nos deu, nós começamos a fazer aquilo de maneira absolutamente agradável e prazerosa, porque estamos tendo consciência de fazermos o que realmente Deus quer que façamos. Mas veja, é preciso que se tenha certeza de que foi chamado por Deus para aquilo, para fazer aquilo. E quando se tem essa certeza, meus irmãos, ser bênção é uma consequência. Veja, não é uma certeza no potencial ou naquilo que você pode vir a ser, naquilo que eu ou você possamos vir a realizar. Não é uma confiança no nosso potencial ou na nossa capacidade,
mas é confiança naquilo que Deus já fez e pode vir a fazer através de mim e de você. Esse chamado, portanto, antes de tudo, envolve confiança nele. Ser bênção é fruto da certeza de que Ele vai nos fazer ser bênção na vida de outras pessoas. Ele nos chamou e Ele vai nos levar a isso. E para isso nós nos colocamos nas mãos dele. E nesse sentido, então, nós temos a segunda implicação, aquilo que, em segundo lugar, envolve o chamado, que é obediência. Obediência. Ser uma bênção começa por ouvir e obedecer a voz de Deus. Abraão se tornou bênção, sobretudo, meus irmãos, depois que ele ouviu o que Deus tinha a dizer para ele. E aí, como consequência daquilo que ele ouve, como consequência prática, ele obedece. Deus ordenou que ele saísse de onde ele estava. E é preciso se lembrar aqui de algo que você possivelmente já concluiu. Em algum momento você se recordou disso e se recorda agora mais uma vez. Possivelmente ele vivia bem ali na região onde ele estava. A situação dele era absolutamente estabilizada e tranquila. Mas agora ele tem que sair para um lugar que ele não conhece, para uma realidade absolutamente nova, desafiadora. Ele poderia optar por permanecer ali e tentar ser uma bênção onde ele estava, mas ele não faz isso. Ele obedece o que Deus tem para dizer para ele, o que Deus está dizendo a ele, e ele sai de onde ele estava, e é somente depois disso que ele se torna bênção. Agora olhe para mim, não há possibilidade de ser bênção na mão do Senhor quando estamos em desobediência a Ele, seja a desobediência que for. Seja a desobediência que for. Esse chamado, meus irmãos, envolve necessariamente isso. Envolve confiança no Senhor, fé, a certeza de que Ele nos fará assim. Mas Ele nos fará assim na medida que nós formos o obedecendo. Eu quero lembrar a você que a resistência eventual à obediência a Ele vai causar no coração de Deus a ação dele em nos levar à obediência, querendo ou não. Essa é uma questão assim interessante que em outro momento nós podemos pensar a respeito disso. Mas veja, além de fé e de obediência, ser bênção significa expressar mensagem, uma mensagem de livramento, de liberdade, de salvação. Ser uma bênção envolve aquilo que se tem a dizer. E o que se tem a dizer, em primeiro lugar, que Deus é a principal referência na vida de qualquer pessoa, porque Deus é luz. Deus é o único que pode arrancar pessoas da escuridão em que elas se encontram, seja do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. E assim, meus irmãos, nós temos aqui uma referência, ainda que pontual, aquilo que nós já vimos nos dois domingos anteriores. No primeiro momento, enfatizamos aqui a preocupação que se deve ter com a escolha daqueles que lideram a vida pública numa cidade ou num país. Apontamos aqui pela palavra do Senhor o perfil de alguém que é ideal. E nesse perfil está lá alguém que deve ser temente a Deus. Deus, portanto, deve ser referência, com maior ou menor intensidade, daqueles que lideram o seu país, a sua cidade e assim por diante. Mas no domingo passado ainda, fizemos referência ao fato de que é preciso fazer diferença no meio em que nós estamos,
participando efetivamente da vida social e política do país e da cidade onde nós nos encontramos. Fizemos referência a isso. E fizemos referência a isso lembrando que o nosso Deus é modelo para isso. Que o nosso Senhor é aquele que não ficou alienado e nem assistindo aquilo que estava à sua volta, mas participa efetivamente das circunstâncias da humanidade onde ele se encontra. Agora observe, meus irmãos. A primeira observação que se faz aqui, quanto à mensagem que se expõe a partir do fato de que precisamos ser bênção, é que Deus é referência dentro da sociedade. Porque Deus, eu repito, sendo luz, é aquele único que pode livrar e arrancar pessoas, não só da escuridão espiritual e, portanto, converter pessoas, fazendo dessas pessoas novas criaturas, filhos e filhas adotadas pelo Senhor, mas além disso, pessoas que podem, a despeito da não conversão, serem pessoas do ponto de vista moral e ético corretas. Eu quero lembrar a você mais uma vez, o que Salomão diz lá em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando a velhice chegar, quando o tempo passar lá na frente, essa criança que já será adulta não se desviará dos princípios que aprendeu. Não necessariamente ela terá se convertido, não necessariamente ela terá sido alcançada pela graça salvadora e misericordiosa do Senhor, mas será alguém que fará diferença como cidadão onde ela está. Isso fruto da pregação do Evangelho, de colocar Deus como referência na mente e no coração dessa pessoa. Será que isso está ficando claro para nós, meus irmãos? Qual é o papel fundamental, importante, determinante na sociedade? A pregação do Evangelho tem poder para converter pessoas, como foi o meu caso, o seu caso. Mas além disso, o Evangelho tem poder para mudar sociedades e mentes, maneira de ser, jeitão de agir. Porque o Evangelho coloca Deus como centro e não a pessoa. A mensagem que envolve o fato de alguém ser bênção é uma mensagem cujo centro é Jesus Cristo. Uma mensagem que produz livramento, liberdade e melhora. Melhora a liberdade e livramento no contexto do casamento, no contexto da economia familiar, mas também no contexto da economia pública, na educação, administração, particular ou pública, seja ela qual for. Esse chamado, meus irmãos, envolve a mensagem que é exposta por aquele que é bênção. E finalmente, meus irmãos, qual é a marca desse chamado? Qual é a marca daquele homem, daquela mulher que é bênção? Que é bênção. Como foi Abraão? A principal característica desse chamado, meus irmãos, é ser um gerador de mudanças. Um gerador de mudanças. Algumas das palavras de Deus para Abraão foram estas. Capítulo 12, versículo 3, lá no finalzinho. Em ti, Abraão, a partir de você, serão benditas todas as famílias da terra. E parece, meus irmãos, que Deus coloca palavras semelhantes a essa para nós também. Em ti, Senhor José, Dona Maria, meu filho, minha filha, em ti serão benditas pessoas que estão em torno de você, gente da sua família, amigos seus, vizinhos seus,
gente com quem você trabalha, em ti, a partir de você, a partir daquilo que você pensa, fala, vive, testemunha, a partir dos seus conceitos sobre as Escrituras Sagradas e sobre o seu conceito na sua relação com Deus, a partir da sua conduta moral e ética, a partir disso, aquilo que está em torno de você vai mudar, vai sofrer transformação. Deus chama pessoas, meus irmãos, para influenciar e fazer diferença na história. Trabalho, família, amigos, mas também na política. Também na política. Também na administração pública. Também na vida social. Nós não podemos ficar alienados, meus irmãos. E nós não podemos ficar apenas assistindo. Ser bênção significa produzir mudanças no ambiente social em que nós nos encontramos. E eu termino e concluo aqui. Deus chamou você e Deus chamou a mim. Deus nos chamou para causar mudanças, para fazer diferença onde nós estamos. Deus te chamou para ser uma bênção, assim como Ele chamou Abraão, para fazer a diferença na sua família, na escola, no trabalho, na igreja e na sociedade. Seja você uma grande bênção, e assim você será certamente uma pessoa realizada diante de Deus, por saber que você está fazendo a coisa certa, no lugar certo e na hora certa. Que Deus te abençoe. Amém.